Estudo sobre oração. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus. Neste vídeo vamos estudar à luz, entender o que as Escrituras realmente dizem sobre oração, a importância, como devemos orar, com que frequência, por quais motivos, quais os tipos de oração, entre outros. Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produz efeitos na sua vida, observe cuidadosamente o que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A primeira, o que é oração? Oração é a conversa com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar contigo e te ouvir. Se aproxime do Senhor, reconheça suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as orações. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Segundo, porque a oração é importante. A oração é importante para desenvolver o amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relação, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso também, nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos e interceder pelos outros. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, versículo 4. Terceiro, quais os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecer melhor a Deus, mas isto é apenas para uma das muitas dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Saber que Deus responde, Jeremias 33, versículo 3. Saber que Deus cuida, 1 Pedro 5, 7. Saber que Deus livra dos medos, Salmos 34, versículo 4. Receber a paz que guarda a mente e coração, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Em Tiago capítulo 5, 16, diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quarto, quais são os tipos de oração na Bíblia? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. Oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Hebreus 13:15. Segundo, oração de agradecimento, ação de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, 20. Terceiro, oração de confissão. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmo 38, versículo 18. Quarto, intercessão. Oração pela necessidade dos outros.
Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 33. Quinto, súplica. Oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisam de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Sexto, oração por socorro. Clamor. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Salmo, capítulo 77, versículo 1. Sétimo, oração e lamentação. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Salmo 142, versículo 2. A quinta dádiva. Se Deus já sabe tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revelar nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder de acordo com a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor está disponível aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, oração, intercessões e ação de graças por todos os homens. Sexto, quanto tempo devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: Orem continuamente. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente, essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo o dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Sétimo, como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem, primeiramente, ser dirigidas a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não devemos orar a anjos, a imagens, nem a santos, que dizem em Salmos 65, 2, Lucas 11, 2. Segundo, ser feita em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. João 16, 23. Terceiro, ser feita com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Hebreus 11, 6. Quarto, ser pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quinto, ser feita com humildade, amor, derramando o coração diante de Deus. Salmos 62, versículo 8. Sexto, ser breve. Eclesiastes 5, 2. Evitando vãs repetições. Mateus 6, 7. Oitavo, ser feita individualmente, em secreto. Mateus 6, 6. Ou em público, na comunidade, na igreja. Mateus capítulo 18, versículo 19. Nono, seguir o modelo de Jesus. Primeiro, glorificar a Deus, crescendo no reino de Deus, orando
para ser feita a sua vontade. Segundo, pão, necessidade básica, perdão e proteção. Mateus capítulo 6, do 5 ao 15. Em Jeremias 29, do 12 ao 13 diz: Então vocês me invocarão, se aproximarão de minha oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Oitavo, existem condições para obter vitória na oração. Sim, para ter êxito na oração é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia fala. Orar de acordo com a vontade de Deus, com sinceridade, com fé, com justiça, com obediência, pedir em nome de Jesus, permanecer em Jesus guardando as suas palavras. A oração eficaz é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus, será respondida no seu tempo e na sua maneira. Em João capítulo 14, do 13 ao 14 diz: E tudo quanto pedires em meu nome eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei. Nono, e as orações não respondidas? Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Por vezes, o tempo, Eclesiastes 3:1. Pecado oculto, Salmo 66:18. Desprezo à palavra de Deus, Provérbios 28:9. Inconstância, Tiago, capítulo 1, 6 ao 7, e assim por diante. Nos impede de receber o que queremos, ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus. Na Bíblia vemos dois exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos porque não estavam alinhados com o propósito de Deus. Em Jesus no Getsemane, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a sua vontade sobre tudo. Mateus 26, do 39 ao 44. Paulo e os espinhos na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito, mas não teve seu pedido atendido. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Da mesma forma, nós também podemos não ver resposta de alguma oração, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor, e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Em 1 João 5,14 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O 10º é exemplo de oração na Bíblia. Intercessão ao Espírito Santo. Oração do Senhor, é o Pai Nosso. Abraão intercede por Sodoma. Moisés ora e águas amargas se tornam doces. Ana Estéria, mãe de filhos. Samuel e a vitória contra o exército filisteu. Salomão ora pedindo sabedoria. A partir desses e muitos outros exemplos, seja encorajado a ter uma vida de constante oração. Em Mateus capítulo 7, do 7 ao 8 diz: Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-á-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ore mais. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúva, pela igreja e pelos aqueles que precisam de salvação. Certamente você verá muitos resultados de sua oração. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.